O ser humano é do tamanho dos seus sonhos, e aquele que não sonha já deixou de existir. Reinaldo Domingos, terapeuta e educador financeiro. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Zuínglia, professora de Educação Financeira do Centro Educacional Amadeus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa disciplina nova, com tantos desafios, e sobre o projeto que nós temos na nossa escola para os nossos alunos. Pessoal, eu quero só esclarecer que depois nós vamos abrir um tempinho para vocês poderem fazer algumas perguntas, tá certo? Mas no momento é interessante que vocês fiquem atentos a todas as informações, porque talvez depois vocês tenham alguma pergunta que no decorrer da explanação eu já esteja retirando essas dúvidas. Então vamos lá, né? Educação financeira. Essa é uma polêmica que muitos têm, né? Educação financeira, matemática financeira, é tudo a mesma coisa. Então vamos desmistificar isso aí. A educação financeira, ela está relacionada ao comportamento do ser humano, né? Aos seus hábitos e costumes, ou seja, é uma ciência humana. Está mais relacionada às suas emoções. Já a matemática financeira, ela diz respeito a números e cálculos, é uma ciência exata. Isso não quer dizer que na educação financeira você não use a matemática financeira, muito pelo contrário, você a utiliza sim. Mas a educação financeira não é matemática financeira, certo? Tem essa diferença. E essa é a nossa proposta pedagógica, trabalharmos a educação financeira nos nossos alunos. Porque quando desde cedo a criança aprende a lidar com as suas emoções, a gerir as suas frustrações, porque todo ser humano passa por isso, né? Então ele vai com certeza ser educado financeiramente. Então, por que surgiu essa necessidade de nós trabalharmos essa disciplina nas escolas, né? Não só na nossa escola. Nós dizemos sempre que o Centro Educacional Amadeus faz a diferença na educação, e faz mesmo a diferença, porque quando muitas escolas estavam pensando em introduzir essa disciplina nas suas escolas, a nossa escola já estava com essa disciplina, né? Então, por que essa necessidade? Devido ao alto índice de jovens inadimplentes ou negativados junto ao SPC e Serasa, porque hoje em dia nós temos muitos jovens, né, que começam a trabalhar muito cedo, nesse programa Jovem Aprendiz, Menor Aprendiz, e eles se vislumbram com a questão de ter um crédito, uma linha de crédito, um cartão de crédito, e aí essa questão deles estarem negativados. Então nós começamos a pensar nessa questão, né, de muitos jovens assim. Mas essa questão que nós pensamos não é só da nossa escola, é uma questão da educação de uma forma geral, né? De nós começarmos a trabalhar com os nossos alunos para que eles sejam cidadãos conscientes, né, das compras e dos seus deveres economicamente. E aí vem também a questão da sustentabilidade e, mais uma vez, a questão das emoções, né? Eu acredito que todo mundo aqui, quando está feliz, pensa em comemorar. E a comemoração demanda finanças, não é isso? Então, tudo isso nós temos que aprender a lidar. Estou feliz devido à aprovação do meu filho, vou comemorar, mas essa comemoração que eu quero fazer está dentro do meu orçamento? Então, aí entra a educação financeira, que faz parte da vida de todo ser humano. E aí, nós vamos falar aqui um pouquinho do nosso projeto, né? O projeto da nossa escola, que nós estamos trabalhando com os nossos alunos desde o início do ano. E o projeto tem o seguinte tema: Educação Financeira, Família e Escola, uma parceria de investimento que dá certo. E aí vocês têm as peças de um quebra-cabeça. E essas peças somos nós, né? Somos a escola, a família, os professores e o aluno. Então, se você usar apenas uma dessas peças, esse quebra-cabeça não vai montar. Então, se faz necessário que todas as peças estejam muito bem encaixadas para que esse projeto possa acontecer. O objetivo do nosso projeto: despertar o senso de responsabilidade com o meio ambiente e suas finanças. Porque muitas vezes a criança ela acha que o dinheiro vem fácil, o dinheiro vai fácil,
mamãe e papai diz que não tem dinheiro, mas é só passar o cartão e está tudo resolvido. Então nós precisamos trabalhar essas questões. Ah, não gostei desse brinquedo, joga fora, papai e mamãe ainda está pagando, eu posso já pedir outro que eles vão comprar. E o meio ambiente? E toda a produção de lixo, o que é que eu vou fazer? Né? Então esse é um dos objetivos. Próximo objetivo é aproximar as crianças da realidade financeira de casa e o meio ambiente que a rodeia. Então a criança precisa entender que tudo tem um tempo, que não é ela querer e ela vai ter. Então nós precisamos educar os nossos filhos para que eles possam ser cidadãos conscientes, né, do papel que eles ocupam na família, a importância que eles têm na família. A criança deve sim saber que papel ela ocupa na família, que ela é importante nesse processo financeiro da família, né? Que quando ela gasta, que quando ela economiza, que o passeio que ela quer da escola e que se ela pudesse economizar mais em casa, ela poderia participar daquele passeio. Então a criança precisa participar de toda essa vivência de casa. Substituir a taxa que era pedida para a compra do presente do Dia das Crianças pelo envolvimento da família e escola na conscientização da criança para a realização do sonho. Como é isso? Aqueles pais que estão chegando agora na nossa escola não sabem muito bem, mas aqueles que já estão conosco há mais tempo conhecem. Que no início do ano era pedido uma taxa, não é? E aí nós íamos trabalhando essa taxa com feirinhas, com vendas de guloseimas, e esse dinheiro ia sendo acrescido para que no Dia das Crianças eles pudessem ter um presente do Dia das Crianças. Então esse ano nós modificamos isso, né? Nós não pedimos taxa, muito pelo contrário, nós estamos trabalhando essa questão financeira com as nossas crianças, a conscientização, que eles possam entender que eles podem sim comprar aquilo que eles quiserem, desde que eles estejam se programando para isso. E aí vem essas informações, né, falando sobre controlar o seu dinheiro e a economia que vem do berço, né? Quando introduzir conceitos de poupança e investimento. Aqui na nossa escola nós trabalhamos a educação financeira desde a educação infantil, né? Onde as professoras vêm trabalhando com as crianças a importância do economizar, delas terem um cofrinho, né? E nós temos aqui algumas faixas etárias para que vocês possam entender melhor, certo? Aos 4 anos, a criança começa a ter noção da existência do dinheiro. É muito comum antes disso, ou ainda nessa faixa etária, a criança achar que dinheiro são só as moedas, não é? Que quando ela tem uma cédula, aquilo não é dinheiro, porque ela ainda não tem essa noção. E muitas vezes ela acha que a quantidade realmente é aquele volume de moedas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Você dá para a criança, por exemplo, R$5 e uma cédula de R$5, a criança nessa faixa etária. Mas se você dá várias moedas de 10 centavos, por exemplo, ela vai achar que aquelas moedas o valor é maior do que a cédula de R$5, porque ela ainda não tem essa noção. Então, a partir daí, nós começamos a trabalhar com elas essa questão de valores, de quantidade, o que vale mais, certo? A partir dessa faixa etária aí. Dos 5 aos 7 anos, a criança já entende o valor do dinheiro, né? Você já pode começar a dar a semanada, porque nós achamos que a mesada, ela só existe de uma forma e não é. Se a criança recebe um valor específico toda semana, essa é a semanada. Se ela recebe a cada 15 dias, é uma quinzenada. E a mesada é quando ela recebe por mês, certo? Então, nessa fase aí, ela já pode começar a receber. Por exemplo, ela vem para a escola, vai ter o lanchinho dela, ó, eu vou começar a lhe dar X valor para você começar a administrar o seu lanche na escola. Lógico que você não vai deixar ela à vontade, né? Você vai estar sempre monitorando. E aí, gastou? Ainda tem quanto? Comprou o quê? Né? Para que ela possa estar sendo supervisionada até ela ir conseguindo ter essa maturidade esperada para que ela possa lidar com o dinheiro. E de 8 aos 12 anos, a criança já consegue projetar metas de consumo. Quando você começa a conversar com a criança nessa faixa etária, não é? Ela já consegue dizer, eu estou juntando dinheiro para comprar uma bola, eu estou juntando dinheiro para ir para um determinado passeio,
para fazer uma determinada coisa, porque ela já consegue ter essas metas. A criança, quando ela é um pouquinho mais nova, ela é muito imediatista, não é? Ela quer determinado brinquedo agora, e se você pede para esperar daqui a pouco, ela já não quer mais. Então, é natural, porque isso faz parte da maturidade da criança. E a educação financeira trabalha exatamente isso. A questão de nós estarmos respeitando a maturidade da criança e o seu desenvolvimento, tanto cognitivo, né, que vai influenciar muito nessa questão financeira da criança, certo? E aí, quantos tipos de mesada existem? Não é interessante que quando eu vou trabalhar essa questão com os alunos, eles pensam que só existe um tipo, que é aquela mesada que você recebe um valor fixo por mês, e não é. Existem 8 tipos de mesada. Aqui na escola eu trabalho com os alunos de Fundamental 1 e 2, ou seja, do 1º ao 9º ano. Então, nesse primeiro semestre, eu trabalhei com todas as turmas do Fundamental 1 e 2, esses 8 tipos de mesada. Por quê? Porque como nós estamos com esse projeto, eles precisam conhecer quais são os tipos de mesada. Interessante que muitos disseram assim a princípio: professora, eu não recebo mesada. Mas no decorrer das aulas, eles viram que recebem e recebem muito, né? Então, nós vamos ver agora quais são os tipos de mesada. Olha só, existem 8 tipos. A primeira e a mais conhecida é a mesada fixa, que é um valor fixo que a criança pode receber por semana, a cada 15 dias ou por mês, certo? Existe a mesada voluntária. Essa mesada voluntária, gente, é aquele valor que você entrega para o seu filho. Você terminou de pagar uma conta, fique com o troco. Isso é uma mesada voluntária. Chegou a vovó, a madrinha, a tia na casa e diz: ó, pega esse dinheiro para você. É um dinheiro que a criança não estava esperando receber. É uma mesada voluntária, certo? Então, é uma mesada que espontaneamente, sem ela esperar e não ter um valor fixo, ela recebe. Outro tipo de mesada é a mesada de terceiros. Essa daqui também acontece. Datas comemorativas, o aniversário da criança, Natal, Páscoa. Então, às vezes, um parente quer presentear, mas não sabe o que presentear. Aí diz assim: ó, eu vou lhe dar X valor para você comprar o seu presente. Isso é uma mesada de terceiros. Mas a mesada de terceiros, você pode dizer, então é a mesma coisa que mesada voluntária? Não. A mesada voluntária são valores inferiores que você pode receber em qualquer momento. A mesada de terceiros, é um valor que você recebe em datas comemorativas. Por exemplo, tivemos a Páscoa, não é? Então, se a avó queria presentear o neto com um chocolate, mas não sabia se o neto queria o ovo, se o neto queria a caixa de bombom. Então, ela disse nem que tipo de chocolate o neto ia querer. Então, ela disse assim: olha, eu vou lhe dar o dinheiro e você vai comprar. O nome disso é mesada de terceiros, certo? Vamos ver o próximo tipo de mesada. A mesada de troca. Essa daqui eu gosto muito de fazer com eles na escola. Porque a mesada de troca é quando você pega algo que você possui, pode ser que você tenha comprado ou que você tenha ganho, mas você não usa, ou porque não dá em você, ou porque depois que comprou você viu que não gostou, ou se você ganhou e foi trocar e não conseguiu, né, trocar, e aí tá lá guardadinho. Gente, aquilo que tá guardado é dinheiro que tá parado, certo? É dinheiro. Então você ganhou uma camiseta, mas você não gostou da camiseta, ela tá guardada, é dinheiro que tá parado. Então eu marco o dia para eles trazerem esses produtos, esses objetos, e eles vão trocar. Mas eu digo sempre, traga algo que esteja em bom estado, porque ninguém vai querer trocar com você algo que está rasgado, quebrado. E é uma mesada porque aconteceu, vou dar um relato recente, né, de um aluno que trocou uma carteira com outro por uma camiseta. E o da carteira disse: professor, eu estava precisando de uma carteira e eu estava juntando dinheiro para comprar uma carteira. Eu disse: olha que legal, você já não vai mais precisar comprar carteira, já vai pegar esse dinheiro e vai investir em outra coisa. Então, esse é um tipo de mesada. Outra mesada que nós temos aí é a mesada social. A mesada social acontece muito em família, em grupos, né?
quando vocês estão planejados para fazer um determinado passeio para um lugar, e aí você vê que aquele valor que você possui não dá para aquele passeio, mas você troca por outro, você não deixa de ter o lazer. Até porque o ser humano, ele precisa de lazer, não é? Nós não podemos só trabalhar. O ser humano, ele precisa de lazer, faz parte da saúde do ser humano. Vou dar um exemplo. Você combinou com a sua família que num determinado dia vocês iriam a um parque aquático, estavam guardando dinheiro para esse parque aquático. Mas chegou o dia e o valor guardado não cobre as despesas de entrada, alimentação, tudo lá no parque. Dá para gastar com alimentação. Então você troca. Em vez de ir para o parque aquático, por exemplo, você vai a uma praia bem bacana, que a família gosta de aproveitar, e aquele dinheiro você vai usar lá. Então essa é uma mesada social. Não deixa de participar do convívio social, mas de uma forma econômica, tá? Outro tipo de mesada é a mesada empreendedora, né? Essa mesada empreendedora é quando a criança ela consegue prestar algum serviço ou vender algum produto. Por exemplo, isso acontece muito com as turmas do F2, né? Que eles são maiores. Então, eu estou com uma aluna do 8º ano que ela disse que está juntando dinheiro para o projeto dela, que ela faz brigadeiro e o pai leva para vender no trabalho. Então, é uma mesada empreendedora. Ela disse, professora, eu estou juntando o dinheiro do meu projeto assim. Né? Já tem outra aluna que está ajudando a mãe na produção de outras coisas para vender. Então, isso é uma mesada empreendedora, tá certo? Agora sim, gente, lembrando que os nossos filhos, eles não são nossos funcionários, né? Então, não é que, então já que é assim, eu vou dizer para minha filha que ela arrume o quarto dela, que ela vai ganhar um valor. Não, ela deve arrumar o quarto dela, porque é responsabilidade dela, não é? Porque faz parte da harmonia da casa, faz parte do bem-estar da própria criança estar num ambiente organizado. Então, você não é pagar para o seu filho fazer aquilo que ele deve fazer enquanto membro da família, tá certo? Tem essa diferença aí. Outro tipo de mesada que nós temos aí é a mesada econômica. A mesada econômica é muito usada, né, pelas turmas do Fundamental 1, eles amam e os pais mais ainda, né? Quando a criança, mas isso pode acontecer com as turmas do F2 também, né? Quando a criança, ela ajuda nas economias de casa. Por exemplo, não desperdiçando água, que às vezes a criança ou o adolescente gosta de estar lá com o chuveiro ligado, né? Sem estar tomando banho, está desperdiçando, economizando energia, a questão da alimentação, de não desperdiçar. E aí, como é que acontece essa mesada econômica? Eu estou com uma aluna do 5º ano, é bom porque eu vou assim contando para vocês as experiências, né, que nós já temos. Eu estou com uma aluna do 5º ano que ela está conseguindo o valor do sonho dela com a mesada econômica. Então, ela combinou com a mãe que iria ajudar na economia da conta de água e luz. Então, o que que acontece? A princípio tinha X valor e a mãe disse, se a partir desse valor você conseguir economizar que venha menos, a diferença desse valor é seu. Vamos supor que a conta vinha R$100 e ela com as economias, a conta agora veio 80, não é isso? Então ela teve uma economia de R$20, os R$20 é dela. Então é uma mesada econômica. Tanto é bom para a mãe, como é bom para a criança, porque ela vai estar ajudando, certo? E a outra mesada que nós temos aí é a mesada ecológica, né? A mesada ecológica, onde nós utilizamos os 10 R's. Eu fiz até um trabalho com os alunos sobre isso, onde nós utilizamos os 10 R's, onde tudo aquilo que você pode reaproveitar, reciclar, repensar, reutilizar, é uma forma de você economizar, é uma forma de você ajudar o meio ambiente, como eu falei a princípio, que a educação financeira é isso, mas também é uma forma de você conseguir economizar. Então, por exemplo, se eu pego uma roupa que está lá guardada e não dá para usar na mesada de troca, mas eu consigo customizar essa roupa, é uma mesada ecológica, não é? Porque ela nem vai ser jogada fora e eu vou conseguir reaproveitar. Eu fiz essa mesada ecológica uma vez com a turma que eu acho que foi ano passado, se eu não me engano, onde os alunos, eles customizaram peças de roupa. Gente, foi um desfile assim incrível na turma.
a criatividade que eles tiveram com essa customização de roupas. E assim tiveram peças que eles criaram outras peças de roupa e tiveram peças que eles conseguiram criar acessórios a partir dessas peças. Então, essas aí são os tipos de mesada, não é? Então, a partir desses 8 tipos de mesada, nós vamos ver agora que tipos de mesada nós podemos utilizar com uma criança da educação infantil, certo? Porque assim, você pode usar todos os 8 tipos de mesada? Até pode, mas vai ter criança na educação infantil que ela vai ter um pouco de dificuldade de compreender todos esses 8 tipos de mesada. Então, aquelas que são mais aconselháveis, tá? São as mais aconselháveis. Então, quer dizer que você não possa usar as outras ou que você só deva usar essas. As mais aconselháveis, né? Com as crianças de educação infantil, a mesada fixa. E assim, que ela possa ver. Não é você dizer assim, mamãe está guardando, mamãe está guardando. A criança precisa ver, ela precisa manusear esse dinheiro, tá certo? Então, é interessante que isso aconteça. Agora, recentemente, no plantão pedagógico, teve uma mãe que chegou para mim e conversou e disse, Zwingli, eu estou amando essa ideia, porque a minha filha tinha dificuldade em contar dinheiro e agora ela já consegue contar dinheiro agrupando os valores de cada moeda. Então, isso é um aprendizado, não é? Outra forma é a econômica, onde ela vai ajudar nas economias de casa, ela vai ver que ela é importante dentro daquele grupo familiar ao qual ela está inserido para economizar. A mesada voluntária, né, que é quando ela recebe o troco, um valor aleatório que alguém chega e dá para ela. E a mesada de terceiros, que é quando ela recebe em datas comemorativas. Então, esses tipos de mesada dá para trabalhar tranquilamente com as crianças da educação infantil, certo? Com relação à realização dos sonhos, existe o tempo de realização. Eu quero avisar para vocês, pais, que também existe tempo de realização para jovens e para adultos. Mas como o público aqui são as nossas crianças e adolescentes, então eu vou falar o prazo deles, né? O tempo de realização deles. Se vocês quiserem saber o de vocês, me perguntem depois, viu? Qual é o tempo de realização de jovens e adultos. Mas vamos lá. Para crianças e adolescentes, um sonho de curto prazo, que eu digo para eles que os sonhos são os objetivos, as metas que você quer alcançar. O sonho de curto prazo, ele deve ser realizado em até 3 meses. Não quer dizer que você não possa realizar antes. Você pode sim realizar antes, mas até 3 meses conta como um sonho de curto prazo. Então, como nós temos 12 meses no ano, eles podem, durante um ano, realizar 4 sonhos de curto prazo, certo? De médio prazo, até 6 meses. Então, pode-se realizar 2 sonhos de médio prazo em um ano. E o de longo prazo, até 1 ano, para essa faixa etária, viu, gente? Crianças e adolescentes. Lembrando que para jovens e adultos é outra faixa etária. Olhando para esse tempo de realização, nós fazemos uma continha aí rápida, né? Que a criança e o adolescente, durante o ano, pode realizar 4 sonhos de curto prazo, 2 de médio prazo e 1 de longo prazo. No total, ela pode realizar 7 sonhos. Aí você pode pensar assim, Zwingli, então, realizar um, quando terminar um de curto prazo, é que vai fazer o de médio prazo? Não. Pode realizar os 3 simultaneamente, tá certo? Por isso é interessante que eles tenham os 3 cofrinhos, o cofrinho de curto, de médio e de longo prazo. Se forem adolescentes que não usam mais o cofrinho, que eles possam ter envelopes para guardar, ou até mesmo na sua conta digital, né? Que às vezes eles já possuem a conta digital, sendo monitorada pelos pais, tá certo? E aí lá na conta digital eles têm, onde eles podem abrir os 3 cofrinhos para guardar esse valor. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo que eu falo muito para eles, que vamos supor que eles recebam R$50 de mesada, tá? Vou dar um exemplo, R$50. E aí ele estipula que vai guardar, por exemplo, R$5 para curto prazo, R$10 para médio prazo e R$15 para longo prazo, certo? Dá um total aí de R$30, não é isso que ele guardou? 5 no cofrinho de curto, 10 de médio e 15 de longo. Ele ainda fica com R$20. Por quê? Eles precisam viver o hoje também, certo? Então, nós não podemos pensar só em guardar dinheiro. Você precisa também viver o hoje. Então, você nem pode gastar tudo hoje,
nem pode só viver pensando no amanhã, tem que ter esse equilíbrio. Porque se não houver esse equilíbrio, você começa a se tornar ranzinzo, mal-humorado, né? Porque você vê todo mundo curtindo a vida e você não. Então eles precisam desse equilíbrio. Não só eles, todos nós, seres humanos. E o projeto, ele será finalizado no início de outubro, né? A data de outubro vai ser enviada, mas assim, eu já venho conversando isso daí com os alunos e eu faço a prestação de contas com eles, né? Então nós vamos finalizar o projeto em outubro. Para isso, né, para essa finalização do projeto, se faz necessário confeccionar o cofre junto com a família e realizar uma exposição dos mesmos em sala. Isso para a turminha de educação infantil, certo? Para as turmas de F1 e F2, pode sim confeccionar o cofre ou abrir uma conta digital. E já tem alunos que possuem essa conta digital, certo? Com a supervisão da família. A dica que eu dou, gente, para quem confeccionar o cofre, para quem optar pelo cofre, é que cada valor que você vá colocando no cofrinho, você tem um bloquinho de anotações para você ir colocando, porque eu costumo fazer a prestação de contas com os alunos todo bimestre. Né? Então, se eu só coloco o dinheiro lá no cofrinho e eu não faço prestação de contas, como é que eu vou saber dizer quanto eu já posso ir para o meu sonho, quanto está faltando, certo? Então, é interessante fazer isso daí, porque na conta digital não, na hora que você abre lá, você consegue visualizar quanto você tem. E incentivá-los a economizar é muito importante, porque às vezes no decorrer da caminhada dá vontade de desistir, dá vontade de desviar o objetivo, né? Eu converso muito isso com eles, dá vontade de pegar o dinheiro que está guardando para comprar aquela bola oficial e tomar açaí, não é? Então, nós temos que ter objetivos. Isso tanto para as crianças, adolescentes, como para nós adultos também. Então, se eu estou reservando X valor para a troca do carro, eu não posso, de repente, uma viagem inesperada, um passeio inesperado, eu vou pegar aquele dinheiro e vou para esse passeio inesperado. Então, vai se tornar ainda mais distante, né? Então, eu tenho que ter toda essa organização financeira. E eles precisam entender que terá o dia para abrir o cofre. Eu lembro também que teve uma mãe no plantão pedagógico que ela chegou para mim e disse, Zuíndia, ele tinha o cofre, só que ele estava abrindo o cofre para tirar o dinheiro. O que eu faço? Ela veio conversar comigo. E aí eu disse, é interessante que você converse com ele, a importância que você tente colocar novamente, talvez ele tenha esquecido, tente colocar novamente na mente dele a importância desse dinheiro. E se ele permanecer assim, você vai dizer, filho, mamãe vai ter que deixar esse cofre longe de você, porque senão vai chegar o dia do seu objetivo, de você abrir o cofre e você não vai conseguir realizar o seu sonho. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado, porque você não vai conseguir realizar o seu sonho, certo? Então é importante. E aí dias depois ela conversou comigo e disse que tem dado certo. E nós teremos o dia, né, para os alunos mostrarem a realização dos sonhos. Até porque não tem nem cabimento, né? Estamos trabalhando o ano todo o projeto, incentivando, conversando, orientando. Aí chega, comprou o que você queria, comprei, pronto, acabou. Não. Então, nós vamos ter esse trabalho, né? Vamos analisar como vai ser esse dia. Se vai ser apenas foto, se ele vai trazer aqui para a escola, se vai ter o dia para que eles possam compartilhar a realização dos sonhos, né? A dica que eu dou para você, pai ou mãe, é que você não realize pelo seu filho o sonho dele, né? Que você não realize. Meu filho não está juntando, ele está gastando constantemente tudo que ele ganha, mas quando chegar o dia da realização do projeto, eu vou dar o valor que ele precisa para ele comprar o que ele quer. Isso não é educar financeiramente. Isso não é educar. Porque eu vou estar dizendo para o meu filho que ele pode sim gastar à vontade, porque eu sempre vou suprir todas as necessidades. Não é? Então, ele precisa entender que tudo tem um tempo e que toda ação tem uma reação. Certo? Então, isso não pode acontecer. Eu vou dar um exemplo de uma aluna do 2º ano que, assim, eu acho fantástica, né? Que os pais vieram conversar comigo também, que eles vão ao shopping com ela e quando chega lá na hora de brincar, nos brinquedos do shopping,
o pai disse que vai com dinheiro para 3 brinquedos. E ele disse, Zwingli, é muito interessante, porque ela diz assim, papai, eu vou querer brincar em 2 ou então só em 1. O dinheiro do outro eu quero para o meu cofre. Então, a própria criança já está tendo a consciência, porque ela diz que quer o objetivo dela, né? Ela quer realizar o objetivo dela. Então, é muito importante que isso aconteça. Ok. Pessoal, nós vamos agora abrir esse momento, né, para se vocês tiverem alguma dúvida, né, que vocês possam estar fazendo as perguntas. Não sei se durante o momento em que eu estava explicando, se eu já pude tirar as dúvidas que alguém tinha, mas aí nós vamos abrir esse espaço para esse momento. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Ou ficou claro para todo mundo? Não deixem as dúvidas, não vão dormir com as dúvidas. Vamos deixar os contatos já para quem quiser posteriormente perguntar. Vou jogar o QR Code na tela. Pronto, nós vamos colocar aí o QR Code, né? Esse QR Code é do meu número, tá certo? Se por acaso surgir alguma dúvida sobre o nosso projeto ou sobre qualquer outro assunto que esteja relacionado à nossa disciplina, que você não está lembrando agora e você lembrou depois, você pode perguntar aí, que nos dias em que eu estiver aqui na escola, com certeza eu vou arranjar um tempinho para responder. Posso não responder na mesma hora, porque estarei em sala de aula, não é isso? Mas quando tiver um tempinho, no decorrer das terças e sextas, estarei respondendo com o maior prazer as dúvidas que possam surgir nesse momento. Deixa eu ver aqui, porque se tiver alguma dúvida... Não temos dúvida. Os nossos assistentes estão dizendo aqui que nós não temos dúvida, né? Se nós não temos dúvida, eu vou entender que eu fui bem clara na transmissão aqui do que eu pretendia compartilhar com vocês. E aí, nada de dúvidas? Eu sei que hoje que eu estava nas turmas do F2, eles estavam super empolgados, né? Que os pais participassem, que os pais estivessem interagindo, até porque nós precisamos desmistificar essa cultura que nós pais fomos criados, né? Que dinheiro foi criado apenas para pagar e passar troco. Não. Gostaria de saber se o dinheiro da economia a minha filha pode dar vir entrar, não entendi. Surgiu uma pergunta aqui, mas eu não estou entendendo a pergunta. Estou tentando ler aqui, mas não estou entendendo. Vou mandar do jeito que está, para você entender, né? Certo. Deixa eu tentar novamente aqui, ver se eu consigo compreender a pergunta. Gostaria de saber. Não dá para entender. Porque tem o nome de uma pessoa, né? E aí pergunta se a pessoa pode entrar, não dá. Porque tem assim, gostaria de saber se o dinheiro da economia minha filha pode dar vir. Não consigo. Tá? Não consigo entender. Está incompleta. Se puder digitar novamente a pergunta, não consigo compreender. Gente, olha só, a prestação de contas, eu não sei se é isso, eu estou tentando adivinhar aqui a pergunta. Ela fez de novo. Deixa eu ver. Gostaria de saber se dinheiro da economia da minha filha, ela pode dar de entrada no sonho dela e eu completar o valor, porque ela quer e precisa colocar um aparelho odontológico. Ok. Mas assim, esse sonho dela foi o sonho do nosso projeto, porque assim, eu não me recordo de nenhum sonho desse, porque eu tenho o sonho deles todos listados. Que no início do ano,
Porque em educação financeira existem 4 pilares, e o primeiro pilar é o pilar diagnosticar, que eu digo para eles que os pilares são como as pernas de uma mesa, né, que elas servem de sustentação. Então, o primeiro pilar é o pilar diagnosticar, onde eu pedi que eles fizessem o diagnóstico daquilo que eles queriam, certo? E aí, depois eles iam pesquisar o preço para ver se estava no orçamento, ia fazer a cotação, tudo isso eu trabalhei em sala de aula com eles. E aí tem que ver se esse era o sonho dela, ou se ela mudou de sonho agora. Outra coisa bem interessante dessa pergunta é porque, às vezes, no decorrer do caminho, você pode mudar de sonhos. Por exemplo, um caso como esse, né? Que ela queria algo, né? Que eu não me recordo de nenhum aluno com esse sonho, que eu tenho a lista de todos, né? Pelo menos do F1 e 2 eu tenho a lista. Mesmo aqueles que mudaram, quando eles mudam, eles me comunicam. Então, pode acontecer da pessoa mudar o sonho devido a uma necessidade, e aí se isso acontecer, mas que seja tudo assim muito bem esclarecido, né? Que ela queira realmente mudar por isso, né? E aí, quando for na nossa próxima prestação de contas, aí ela vai dizer por que mudou, as justificativas e tudo. Se for assim, tudo bem, porque às vezes no decorrer da caminhada realmente acontecem, né? Mas aí é uma coisa que ela tem que ter essa consciência, porque também eu já tive uma outra aluna que ela disse que mudou porque a mãe queria, não ela. Tem mais alguma? Mais alguma pergunta? Meu filho, vou mandar. Só um minutinho. Tô vendo aqui, viu, gente? Meu filho Do grupo 4. está reclamando que o cofrinho não foi para casa. No caso, foi feito o cofrinho. Essas que eu tô mandando já são outras. Viu? Certo. Essa questão de se o cofrinho não voltou é bom ver com a professora, porque a proposta era que eles fizessem o cofrinho, fizessem a exposição, e depois esse cofrinho iria ficar em casa para que eles pudessem ir guardando esse dinheiro, né, no cofrinho, e até o bloquinho de notas, como eu coloquei aí no slide, né, para que pudesse ir fazendo a prestaçãozinha de contas. Então é bom ver com a professora, porque esse cofrinho não voltou. Deixa eu ver outra aqui que chegou. A prestação de contas, né? A prestação de contas, pelo menos com as turmas do F1 e F2, eu faço com eles todo bimestre. Então, nós já fizemos 2 prestações de contas e já vamos fazer a terceira. Nessa prestação de contas, eles não trazem valores para a sala de aula, não. Eu quero saber dos valores, eles vão me explicar os valores ali na prestação de conta. Por exemplo, eles sempre vão dizer, o meu sonho custa, um exemplo, R$100, nós tínhamos um período de 9 meses, desde quando nós começamos até outubro, dá 9 meses, certo? Lembra que eu falei que para criança e adolescente é até 1 ano, então o projeto é um sonho de longo prazo deles, né? Então, esse valor de R$100, durante esses 9 meses, você deveria ter quanto guardado por mês? E do que deveria, quanto você já tem? E aí eles vão prestando conta, porque eles sabem que vai ter mês que eles vão conseguir mais, outro mês menos. Até porque eles não são empregados, né, para ter um valor fixo. Então esse valor pode oscilar. Mesmo que eles se empenhem muito em guardar, mas esse valor pode oscilar, certo? E aí eles vão tendo a noção de quanto eles já estão se aproximando. E nessa prestação de contas, muitas vezes acontece deles mudarem de sonho, né? Como eu tinha uma aluna que ela tinha um outro sonho e aí ela disse, não, professora, eu vi que não vai dar agora, até porque isso é uma coisa que eu quero, não é o que eu estou precisando. Eu disse, mas a troca foi você mesma que decidiu? Ela disse, foi, professora, eu que decidi porque é o que eu quero. Então ela trocou, certo? Então a prestação de contas eu faço com eles todo bimestre. Só que o que vai acontecer, gente? Como o projeto ele se encerra em outubro, então nós vamos fazer a prestação de contas do terceiro bimestre e em outubro já vai ser a finalização já, certo? Do nosso projeto. Não vai ter prestação de contas novamente.
Já vai ser a finalização do nosso projeto. E na prestação de contas, eu sempre quero saber deles como eles adquiriram aquele valor a mais. Como eles adquiriram? Foi de mesada de terceiro, voluntária, econômica, de troca, entendeu? Aconteceu um caso muito interessante na turma do 7º ano. Eu fiz uma mesada de troca com eles e uma aluna, ela trouxe várias coisas para trocar. Dentre elas, um jogo. E esse jogo, ninguém quis trocar, mas era um jogo muito bacana, mas os meninos se interessaram por outras coisas. E aí chegou um outro professor na sala, que ele ia entrar depois de mim, e aí ele gostou do jogo. Aí ele olhou para a aluna e disse, eu não tenho nada para trocar, você me vende? Eu quero esse jogo. E aí a aluna na hora vendeu ao professor. E aí ela olhou para mim, o olho brilhou, né? Eu disse, e aí, você além da mesada de troca, você conseguiu agora a mesada de quê? Aí ela disse, mesada empreendedora. Eu disse, olha aí, muito bem. Então, ali na prática, ela já vivenciou 2 tipos de mesada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Essa que colocou aqui, até agora não entendi qual é o sonho dela, ela não sabe me falar. Olha só, fale comigo depois no privado, porque eu tenho listado o sonho deles. Viu? Eu tenho. Se for do F1 e 2, eu tenho o sonho deles listado. Certo? Que eles já andaram conversando comigo. Mas eu digo muito para eles assim, que é interessante que eles conversem em casa, né? Mas também, por outro lado, eu sinto também como eles se sentem, que não é o seu caso, porque você está demonstrando um interesse aqui em saber qual é o sonho. Mas às vezes tem alunos que dizem assim, professora, meus pais não querem saber não, que eles dizem que o dinheiro mal dá para pagar as contas, como é que vai dar para realizar sonho, né? Então, assim, nós temos que desmistificar isso daí, gente. Né? Nós temos que criar os nossos filhos sabendo que dinheiro é para pagar conta sim, mas também é para realizar sonhos. E a nossa proposta é que, como eu comecei a live de hoje, não sei quantos lembram, quantos ouviram, né? Mas eu comecei dizendo que o ser humano é do tamanho do seu sonho. E aquele que não sonha, não existe. Então, se eu vivo só para pagar conta, que sentido tem essa vida, né? Eu devo pagar conta sim, porque enquanto cidadã, isso é uma obrigação minha, enquanto cidadã, mas eu também preciso ter esses momentos de alegria, né? De realização de sonhos. Tem mais alguma pergunta? Uhum. Tem mais uns. Vou ver mais um agora. Eita, eu acho que eu sei até quem é. Essa daqui, né? Que ela colocou que quer uma sapatilha de ponta. E a professora do balé já solicitou a sapatilha, né? E o valor que ela tem já dá para comprar junto com a mesada de terceiros que ela recebeu da madrinha. Olha aí, já, né? O compartilhar aí da mesada de terceiros. Ela pode comprar a sapatilha e aí quando for na nossa próxima prestação de contas, ela já vai explicar. Inclusive aconteceu até um episódio desse também, né? De um aluno disse assim, professora, agora isso foi bem no início. Eu tinha tal sonho, por isso esse aluno mudou. Eu tinha tal sonho e a minha madrinha chegou de viagem e trouxe isso que eu queria. Eu fiquei meio assim, de receber ou não. Eu disse, gente, presente você não vai dizer que não recebe. Você recebe, agora você pensa em outra coisa. Mas como nós já estamos perto de concluir o nosso projeto e ela já tem dinheiro junto, não tem problema nenhum dela comprar a sapatilha, viu? Dá sim. Pronto? Nenhuma pergunta mais? Então, nós podemos encerrar, gente? Então, nós vamos encerrar a nossa live, tá certo? Agradeço a todos que tiraram esse tempinho para poder participar. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aí pelo meu número comercial, que eu estarei respondendo,
nas terças e nas sextas, que são os dias que eu estou aqui na escola. Como eu já falei anteriormente, posso não responder na mesma hora, mas vou tirar um tempinho para responder as dúvidas. E aqueles que posteriormente vão estar assistindo essa live da mesma forma, tá certo? Um abraço a todos, um ótimo restante de dia para vocês.